um outro documento posterior, já da década de 70, foi escrito por Henry Kissinger, que era o secretário de Estado norte-americano, e, como eu disse, ele faleceu há pouco tempo. Há alguns meses, na verdade. Ele já era bem velhinho, tinha por volta de 100 anos, 90 e muitos, 100 e poucos. E aí ele escreveu esse documento, né, há quase 50 anos, sobre a questão populacional como vista pelos americanos. Ali ele vai dizer o seguinte, de que se trata esse documento, né, antes que eu me esqueça. Era um documento interno, né, dos Estados Unidos, ali para os altos funcionários do governo, mas que veio eventualmente a ser desclassificado. Ou seja, era um documento confidencial, e depois a confidencialidade dele foi suspensa e tornou-se algo conhecido do grande público. E ali ele tratava de aspectos relacionados ao crescimento populacional em países emergentes. Eles citam uma lista grande de países. Tem ali o Brasil, a Colômbia, Nigéria, Índia, Paquistão. Eram vários países que deveriam ser monitorados pelos americanos, porque, segundo ele, se houvesse um crescimento populacional nesses países, a hegemonia americana na região seria ameaçada. Por quê? Porque uma população maior significaria também um exército mais forte, um país mais forte. Então, era necessário conter o avanço populacional desses países e, com isso, fazer com que eles permanecessem mais fracos. E aí, as medidas adotadas, né, ele vai falar muito de tentar cooptar os líderes estrangeiros, né, os primeiros ministros, presidentes, etc. E ele vai fazer isso usando argumentos econômicos, argumentos materialistas, né? Você já tinha aludido a eles anteriormente, falava muito da questão econômica. Então, uma das coisas que vai aparecer muito na retórica desse período, e que nós vemos até hoje, infelizmente, é essa ideia de que, se você tem uma população jovem, ou seja, muitos nascimentos, você faz com que recursos governamentais sejam destinados a áreas de baixa produtividade, que seriam o quê? Creches, escolas primárias, maternidades, enfim, áreas que precisariam de um investimento maior, porque o país teria uma população jovem maior. Então, o argumento que eles deveriam utilizar para convencer as autoridades estrangeiras a adotar algum tipo de medida que viesse a controlar o crescimento da população, era o seguinte: olha, se você conseguir reduzir a quantidade de nascimentos, você vai ter mais dinheiro em caixa. E esse dinheiro, que era o dinheiro que você gastaria com creches, com maternidades, escolas primárias, você pode gastar construindo estradas, construindo ferrovias, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura que vão levar a um crescimento econômico. Então, é vantajoso para o seu país reduzir a taxa de natalidade, porque, em consequência disso, você terá mais dinheiro para investir nas áreas produtivas e a economia vai crescer. Tanto é que, voltando ao que Kingsley Davis, do documento anterior, falava, sobre a importância de ter o ministro da Educação do seu lado, porque ele iria fazer com que o sistema educacional, de alguma forma, incentivasse esse controle de natalidade. Então, voltando para as aulas de geografia que eu tive, que muitos aqui certamente tiveram, uma das coisas que nós vimos era a pirâmide etária de um país. O que é a pirâmide etária? É um gráfico que mostra a quantidade de pessoas baseado na idade e no sexo. Né? Normalmente, de um lado ficam os homens, do outro as mulheres. Acho que do lado esquerdo, normalmente os homens, direito as mulheres. E no eixo vertical temos a distribuição por idade. Então, normalmente vai ter uma quantidade maior, tá aqui assim, de nascimentos na base, né? Então a população, digamos, até 4 anos é maior, e aí ela vai afunilando até chegar ali sei lá, 90 anos, 100 anos, aí já tem bem pouquinha gente. Então, forma uma espécie de pirâmide mesmo. Parece um triângulo. Só que esta é a forma
dos países subdesenvolvidos. Era o gráfico que você via, por exemplo, no Peru, nos anos 90. No Brasil, você via também esse gráfico, sobretudo se puxasse um pouquinho mais no tempo ali, anos 60, aí é que via mesmo. Agora, nos países desenvolvidos, eles tinham uma taxa de natalidade menor, e às vezes até a pirâmide crescia um pouquinho assim para a população jovem, mas não de bebês, né? E depois ela diminuía, mas diminuía de forma mais lenta, porque as pessoas tinham uma expectativa de vida mais elevada. E aí o professor mostrava esta outra pirâmide etária e dizia: aqui está a pirâmide etária dos países desenvolvidos. Eu já colocava na cabeça dos jovens que era necessário reduzir a quantidade de nascimentos para fazer com que os países se tornassem mais desenvolvidos. Só que o que aconteceu foi que, com essas políticas e toda a obra de reengenharia social, de fato houve uma queda na taxa de natalidade em países como o Brasil, Peru, a Nigéria, etc. Mas continuaram como países subdesenvolvidos, né? Porque não é a pirâmide etária que faz com que a população seja desenvolvida. Na verdade, tem uma série de outros fatores, eu posso até tratar deles, mas que não estão. Não é essa questão da pirâmide etária. Vamos colocar o Brasil com a pirâmide etária que nem a do Japão e o pessoal aqui vai ficar rico. Não, não. Tem outras coisas envolvidas, muitas outras coisas.